Olá pessoal, estamos indo aí para a última etapa da pós-graduação da FIAP, né? Então aqui a ideia é apresentar o hackathon final, né? Então vamos lá. Qual é o desafio, tá? O desafio é criar uma aplicação, né? Que vai fazer a modelagem de ameaças usando aí a stack de IA, né? E a modelagem de ameaças usando a metodologia Stride, tá? Que é uma metodologia da Microsoft, onde você pode passar um diagrama de arquitetura de software e aí, com base nessa metodologia, a ideia é fazer com que a aplicação encontre todas as ameaças e faça sugestão de correção, tá? Bom, existem muitas formas de resolver isso com IA, né? Eu optei por criar uma arquitetura multiagêntica, né? Ou seja, eu vou ter mais de um agente trabalhando nessa tarefa. Eu acredito que essa é uma boa abordagem, principalmente porque essa parte de agentes ela pode ser amplamente usada no mercado, né? Então eu acho que talvez criar um modelo específico para isso seja muito acadêmico, né? E criando essa arquitetura multiagêntica, o conhecimento pode ser usado no dia a dia, tá? Bom, então vamos lá. Qual é a ideia, né? A minha ideia foi criar três agentes, tá? Essa ideia foi gradual, né? Então, no começo eu pensei, bom, vou usar um modelo de LLM com capacidade de visão computacional, né? Os modelos mais avançados aí de mercado já possuem essa capacidade, ChatGPT, o Gemini. É, Tentei fazer com um prompt, não, ele não consegue capturar, tem um diagrama bem complexo, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Com o prompt ele não consegue capturar, tentei com dois agentes, ele não conseguiu. Essa foi a abordagem com multi-agentes e com delegação de tarefa, tá? Então a ideia o primeiro agente ele vai trabalhar na visualização do diagrama, então a ideia dele é ter somente visão mesmo computacional. O segundo agente, ele vai ser um auditor de qualidade do primeiro agente, ele vai ter certeza que o primeiro agente não esqueceu nenhum componente, né? Então, essa aqui é a ideia do Self-Correction Loop, né? Então, é um loop de autocorreção, né? O primeiro agente fala, encontrei 10 componentes. Aí o segundo agente falou, não tem 10, tem 15, encontra mais 5. E assim por diante, até que o segundo agente concorde com a análise do primeiro, né? E aí, uma vez que ele identificou todos os componentes, ele vai passar para um agente que faria aí o papel de analista de segurança sênior, que tem todos os componentes e todos os fluxos em mãos, e aí a partir daí ele vai gerar o relatório Stride, tá? Então essa é a ideia básica, né? Esse é o fluxo de agentes, tá? Bom, o que eu usei aqui de tecnologia e orquestração dos agentes, tá? Eu usei o Creo AI, é um framework em Python muito simples e muito poderoso, tem muitas features, né? Então tem aqui a documentação do framework, que eu gostei bastante, achei que ele é bem simples de usar, né? Bom, como modelo de LLM multimodal, né, com visão computacional, eu usei o ChatGPT, né, o modelo GPT-4o da OpenAI, né? Então eu coloquei até aqui qual é o arquivo de configuração que eu posso determinar qual é o modelo, né? Eu vou explicar o projeto em detalhes, mas está aqui o modelo. E ele tem um front, né? E aí o front eu usei o Streamlit, tá? Então, só para a gente começar a ter uma ideia, né, de qual é a complexidade do diagrama que a gente tem que analisar, eu vou pegar esse primeiro diagrama aqui, que é o da AWS, ele é o mais complexo, tá? Bom, tem algumas pegadinhas nesse diagrama, né? Primeiro, ele tem aqui um fluxo de cima, ok? É um fluxo relativamente simples, né? Mas aqui, nota que os ícones, né, eles se sobressaem um sobre o outro, né? Então, o Application Load Balancer, numa visão humana, que obviamente ele está na Public Subnet, mas a descrição vai para Private, né? Então, ele precisa verificar isso corretamente. Um detalhe interessante também é que eu tenho um RDS redundante, né? Aqui é o primário, aqui é o secundário, tá em zonas diferentes, né? Um tá na zona A, outro na B, ambos em subnets privadas, né?
Então repara que é um diagrama complexo, né? Tem um outro diagrama aqui com outra cloud, tá? Muito mais simples, né? É um diagrama da Azure. Tem algumas complexidades aqui que eu vou mostrar no prompt como que eu resolvi, tá? Então só para ter ideia de qual é o diagrama que os agentes vão analisar, né? Ele poderia analisar, o bom dessa abordagem também multi-agêntica, usando um grande modelo treinado, é que você pode subir um diagrama de qualquer cloud, tá? Inclusive um diagrama que não seja de nenhuma cloud, né? Porque ele tem um amplo conhecimento e aí eu não fico preso a ter que retreinar o modelo, né? Para aqueles ícones específicos, tá? Eu vou passar aqui rapidamente qual é a abordagem de cada agente, tá? E depois eu passo pelo código, eu mostro o prompt e etc, tá? Então, bom, primeiro agente, acho que ficou claro, né? A ideia dele é fazer uma visão, né, do diagrama completo. Bom, e ele faz isso em algumas etapas, tá? A primeira etapa é verificar margens e bordas, né? Porque a minha primeira ideia foi basicamente... Bom, o Stride é muito importante o fluxo da aplicação, né? Então, qual é o caminho que o dado faz para chegar em banco de dados, etc, né? Então, minha primeira ideia foi, bom, eu vou pegar aqui o usuário, e aí ele vai passar pelo AWS Shield, CloudFront, o WAF, e aí eu vou seguindo as setas, né? Qual o problema de fazer isso? Eu tenho componentes isolados aqui, né? Componentes que fazem parte da plataforma inteira e não estão no fluxo do usuário, tá? Então, para resolver esse primeiro problema, né, eu já começo dando a dica aqui, né, falando para o modelo para ele verificar margens e bordas antes dele partir pro fluxo principal, tá? E aí falo para ele que esses componentes são de contexto global. Bom, o segundo mapeamento é o que eu comentei, né? Ele vai pegar o ponto de gatilho, no caso, opa, dei um spoiler ali, o ponto de gatilho aqui é o usuário, né? E aí o usuário que está fora, né, da cloud, e aí ele vai ligando todas as setas e mapeando o fluxo, tá? Bom, aqui é importante também identificar a redundância, né? Que é o que eu comentei ali do RDS, ele tem um primário, ele tem um secundário, tem multizonas, né? Ok. E esse inspeção recursiva e decomposição, eu peguei esse problema, tá? Principalmente no outro diagrama, não foi bem nesse diagrama, foi no da Azure. Deixa eu mostrar aqui. O que acontece, tá? Eu acho que por uma otimização, os modelos eles fazem uma identificação, vamos chamar de lazy, né? Uma identificação preguiçosa. Por exemplo, ele olha API Management, ele entende que ele já encontrou o componente, ele não vai para o API Gate, o Developer Portal, ou Web Service, REST, SOAP, né? Então, esse é um statement, né? Uma declaração explícita aqui falando para ele fazer um deep em todas as caixas que ele encontra, diferenciar protocolo, diferenciar serviço, que isso é importante pro Stride, tá? Bom, no final, né, o primeiro agente, né, ele vai devolver um JSON parecido com isso aqui. Eu resumi bastante o JSON, tá? Mas ele vai falar qual é o componente e ele vai falar qual é o fluxo, né? E qual que é a direção do fluxo, né? Então ele fala, ele determina um ID, ele dá um nome, um tipo, uma categoria. Ele fala se esse componente está dentro de outro componente, né? Dá o parent ID, se ele está num trust zone ou não. E aqui algumas anotações, né? Bom, esse aqui é o papel do primeiro agente, tá? O segundo agente, que é o agente de auditoria, né? Ele vai fazer, basicamente aqui é uma reconciliação quantitativa, né? Ele mesmo vai contar quantos componentes ele encontrou e vai comparar com o JSON, né? E aí ele vai verificar se tem alguma coisa diferente ou não. Se tiver diferente, tem aqui a parte aqui embaixo, ele vai pedir para reexecutar o scan, dando a dica do que ele encontrou, né? Aqui ele também combate o comportamento lazy, né, que é o que eu comentei, dele encontrar um componente em cima e falar esse componente é completo, né? Então ele também vai tentar procurar por decomposições que o primeiro agente não fez, tá? E aí no final, né, eu peço para ele fazer aqui um resumo, né? Basicamente faz a contagem de todos os componentes,
verifica anomalia, né? Então, existe algum componente sem conexão que você não contou, né? E aí, aqui ele verifica rótulos e hierarquia, tá? Por que rótulos e hierarquia? Porque no caso da Azure, eu tenho aqui o fluxo, né? O fluxo está enumerado, né? Então, eu posso pedir para ele fazer essa contagem de fluxo e verificar se os parentes IDs estão corretos, né? Bom, uma vez que tudo isso deu certo, e se ele encontrar algum problema, e ele encontra, tá? Isso que é legal, né? Ele encontra, passa para o primeiro corrige, eu vou mostrar os logs. Mas se o auditor encontrar alguma discrepância, ele vai fornecer o dado para o primeiro e ele vai reexecutar, tá? Então ele vai mandar qual a identificação regional, ele vai falar, no canto direito superior você esqueceu um componente, né? E aí o primeiro executa de novo, né? E aí ele faz a reexecução, tá? Então esse aqui é o papel do segundo agente. O próximo agente, que é o Senior Security Research, né? É o agente que de fato vai fazer o mapeamento do Stride, tá? Então, basicamente, né? Ele vai fazer o mapeamento das ameaças, ele tem o fluxo, tem todos os componentes, ele tem o tipo, tem os protocolos, né? Ele já consegue fazer. Então ele vai fazer spoofing. Eu não vou explicar passo a passo porque acho que eu vou estourar o tempo, né? Mas basicamente ele vai verificar toda aqui a parte do Stride, tá? Essa parte de inferência de risco, de contexto, né? Por exemplo, tá? Se um componente estiver numa zona pública, então ele está exposto a DDoS, né? Um ataque de negação de serviço, né? Ou ele está exposto a spoofing, né? Falsificação de identidade. Então ele faz essa inferência dado a zona, né? Dado o contexto que aquele componente está, tá? Bom, beleza. Então aqui tem algumas instruções de como eu rodo o projeto, né? Agora a ideia aqui primeiro é mostrar como é o funcionamento, tá? Isso aqui é o front do projeto, né? Eu estou rodando ele local. Basicamente você escolhe aqui o seu arquivo, né? Eu renderizo aqui o diagrama, tá? E aí aqui ele tem um relatório de ameaças mesmo, né? Então aqui ele falou assim, por exemplo, tá? Aqui ele tem o service email, né? Aí ele fala que o SES está exposto à internet e pode permitir um invasor ilegítimo. Ele tem aqui o KMS, né? O Key Management Service, o CloudTrail, o CloudWatch. Aí ele define, né, qual é a categoria da ameaça, qual é a descrição, qual é o impacto e o que você deveria fazer, tá? O que é legal também, né, é que eu vou mostrar ali, ele consegue destrinchar os componentes. Então, por exemplo, ele encontrou que tem um load balancer na zona A, B e C. Ele não repetiu, né? Ele falou, eu sugiro você fazer isso para os três, né? Aí aqui, o que é bem legal, ele encontrou o RDS primário e secundário, né? Ele não achou que eram bancos diferentes. Ele tem o Elastic Cache, ele tem o Solar. O Solar deu bastante trabalho fazendo encontrar, porque nota que o Solar, ele tá como Computer Engine, né? E o Solar é só um label, não é o símbolo do Solar mesmo, e mesmo assim o modelo foi capaz de identificar, né? E aí aqui ele vai fazendo os fluxos, né? Então ele verificou onde é HTTP e deveria ser HTTPS, enfim, tá? Aí aqui ele dá uma listona de componentes identificados, né? Qual é o nome do componente, qual é o tipo. Aqui ele coloca algumas anotações, né? Então ele encontrou separadamente os load balancers, né? Ó, que é aquele ponto de complexidade que eu coloquei no começo, tá? Aqui ele encontrou o fluxo dos dados, né? E aqui é o JSON mesmo, tá? Que cada agente passou um para o outro, né? Eu acabei de rodar e eu queria só mostrar um ponto bem que eu achei bem interessante. Acho que existe uma aplicação para o mundo corporativo aí, né? Ó, então eu vou pulando aqui os logs, né? Mas é basicamente o seguinte, ó. Começou pelo primeiro agente, né? Ele faz uma análise de visão, né? Nota que aqui ele vai executar várias vezes. Eu vou mostrar o código. Ele tem uma tool de visão, né? De mandar as imagens. Ele executa várias vezes a tool, porque eu dou várias instruções para ele, né? Eu falo, olha a borda, aí ele recebe a imagem. Depois eu falo, olha o centro, aí ele recebe novamente, tá? Bom, então aqui ele encontrou, né? Ele começou a executar o primeiro agente, né?
Aí o primeiro agente encontrou uma resposta final e ele passa essa resposta final para o segundo agente, né? Que é o Quality Auditor, né? Aí o Quality Auditor aqui, ele faz um mapeamento da task, né? Um planejamento da task. Aí aqui a execução da task e aqui o resultado final, né? Aí ele faz um Delegate to Coworker, né? Ou seja, ele fala assim, ó, reexecuta novamente porque você não encontrou todo mundo, né? Então ele falou que o JSON de output não conseguiu capturar todos os componentes. E aí ele passa para o primeiro agente novamente, né? Só que o primeiro agente vai completar o JSON que ele tinha feito anteriormente. E eu achei bem legal essa parte, né, de interação entre os agentes, né? Bom, e aí, né, ele consegue passar novamente, quer ver? Então, aí ele reexecutou, né? Então o Vision ele reexecutou, inclusive ele fala que agora a task dele é reexecução, não é a primeira task que eu deleguei, né? E aí ele deu uma resposta final aqui da reexecução dele, né? E aí caiu no agente de qualidade de novo, ele fez o looping igual estava no desenho. E aí depois ele concordou, né? O agente de qualidade concordou e passou o JSON para o próximo, que foi o agente do Stride, né? Que montou todo o mapeamento e montou toda a análise de segurança, né? Existe uma outra feature aqui que eu implementei também, que é interessante, né? Que você pode fazer um download do PDF. Deixa eu pegar aqui. Né? Então, eu gero aqui um download das ameaças, né? Então, eu tenho aqui qual o Stride, ele tem aqui tudo que a gente viu lá, né? Ele colocou aqui também, tá? Então, ele também gera um relatório final, além de ter ali no web, tá? Agora, vamos para a parte mais divertida aqui, mostrar a estrutura do projeto, tá? Bom, vamos lá. Tudo começa aqui no arquivo main, né? O arquivo main é basicamente o boilerplate do Streamlit, né? Aqui eu só estou montando o front, passo as colunas. Eu acho que ele não tem tanta coisa relevante, né? Aqui eu salvo o arquivo numa pasta temporária, tá? E depois eu vou passar qual que é o path dele. O mais importante é esse fluxo aqui, tá? Que é o fluxo dos agentes, né? Bom, aqui eu dividi em duas etapas, tá? A primeira etapa vai identificar os componentes, a segunda etapa vai rodar o Stride, né? Bom, na estrutura de pastas aqui, né, eu tenho o agente, os assets, que é onde eu persisti as imagens, né? Aí aqui eu tenho meus domínios, eu vou explicar melhor porque o domínio. Aqui eu tenho os prompts que eu separei, tá? Tá em um .md. E aqui eu tenho classes utilitárias, né? De gerar PDF, carregar os prompts e etc, né? Bom, o cara que identifica todos os componentes é esse aqui, né? Então, primeiro ele faz um build aqui do primeiro agente, tá? E aí aqui um detalhe importante, a sigla Stride, ela tá em inglês, né? E aí eu reparei que muitas vezes, quando eu mandava um prompt em português, ele tentava ou traduzir, e aí não dava Stride, e aí dava uma confusão, e aí eu padronizei para ser tudo em inglês, tá? O meu output final é em português, vocês vão ver ali na task do último agente, né? Ele faz em português, mas todos os comandos, papéis e objetivos estão em inglês, tá? Então, aqui eu falo para ele estruturar, né? Extrair um JSON estruturado, tá? Essa aqui é a configuração do agente, né? E aqui está o prompt dele, né? Aqui é um prompt bem grande, talvez seja melhor mostrar até pelo GitHub, né? A indexação dele aqui é melhor, a renderização é melhor, ó. Então, esse é o prompt, tá? Eu não vou passar aqui pelo prompt, porque eu acho que eu já resumi, né? O que ele faz, né? Então, ele carrega aqui o prompt dele. Aqui é um detalhe, tá? Quando eu passo a instância do LLM para dentro do agente, eu estou passando uma temperatura muito, muito baixa. Eu quero evitar aqui que ele seja muito criativo, né? Eu quero ter o resultado mais estável e previsível possível, né? Aqui eu passo uma tool de visão, de visão, né? De envio de imagens, tá? Então a gente está usando o tool Kellen aqui também, né? Aqui eu passo o número máximo de iterações, né? Como o prompt é complexo, pode ser que essa interação entre o modelo e a tool aconteça várias vezes e eu só limito isso, né?
para eu não explodir a quantidade de tokens, né? E aí aqui está minha task, né? Falando para ele fazer análise, passo onde está, né? O path que eu gravei o arquivo no temporário, né? E aí uma feature muito boa do Creo AI é essa parte de ter um output tipado, tá? Que é, então, aquela classe, aquele JSON que eu mostrei e tal, ela tem uma classe aqui com o PyIdent, mapeando os fields, tudo bonitinho. Então eu posso submeter um prompt e eu não vou ter que tratar a resposta, né? O próprio Creo AI faz isso e traz para mim uma classe fortemente tipada, e eu não preciso lidar com string, tá? Inclusive nem sempre, eu fiz um teste depurando, nem sempre o ChatGPT devolve só o prompt, às vezes ele devolve algumas coisas a mais e o Creo AI consegue extrair isso, né? Bom, a segunda parte é a parte do auditor, né? Então, aqui eu descrevo a task dele, né? O mais importante é o prompt, tá? Que tá aqui também, o prompt do auditor, né? E aí a mesma ideia, tá? Eu limito, a única diferença, né, entre os dois, eu tenho esse auto delegation, né? Porque ele pode delegar para o primeiro agente, tá? E aí, por fim, né? Aí um detalhe importante, tá? Aqui eu passo o agente, tanto de visão quanto o agente de auditor, eu passo ele na mesma pipeline do Creo, né? Do Creo AI. Mas o Stride eu passei em uma pipeline diferente, né? Aqui é o agente do Stride. Por que eu fiz isso, tá? Porque o Creo AI e as LLMs, elas não são boas em manter estado de um agente para o outro, né? De manter, pega a visão do primeiro, aí passa para o segundo agente, passa para o terceiro, e lá no último agente, você provavelmente não vai ter o JSON igual ao primeiro agente, né? E eu gostaria, né, e eu queria gerar o PDF, queria mostrar os componentes que eu identifiquei, e aí eu preciso ter os componentes, tá? Então por isso que eu quebrei em duas etapas, né? Bom, aí essa segunda aqui é o Stride, aí aqui mesmo padrão, né? Ele tem a rule, ele tem o objetivo dele, ele tem o prompt, né? E aí aqui ele tem a task, tá? A diferença do Stride é que ele não tem a tool, né? Porque ele não faz a visão da imagem, né? Ele somente olha para o JSON, tá? Deixa eu ver, tá rodando a aplicação. Esse aqui é o fluxo, né, principal da aplicação, né? Eu vou rodar aqui com outro diagrama, com o diagrama da Azure. Eu acredito que ele não vai demorar tanto. Ele é um pouco mais simples, né? Vou limpar aqui e vou dar o play. Então, ele vai analisando os componentes e fluxos, né? Aí aqui ele está executando o primeiro agente, né? Aí ele executou a task division, passando a URL que eu gravei aqui na pasta temporária, né? A imagem. Aí aqui ele já está no auditor, né? Ele é mais simples, tá? Aí o auditor já concordou com a resposta. Software text, vamos lá. Espero que não demore tanto. Ó, ele já está no Stride, né? E terminou, né? É um diagrama mais simples, né? Eu deixei ele para fazer ao vivo. O da AWS demora uns 2 ou 3 minutos, né? Como esse é mais simples, ele foi mais rápido, né? Bom, ele faz a mesma coisa, né? Se a gente for ver aqui, ele consegue detectar todos os componentes, né? Conseguiu conectar os componentes internos, né? Com o Developer Portal e tal. E aí ele tem aqui os componentes detectados, fluxos e o JSON bruto, né? Que é para a gente conseguir montar lá o PDF final, tá? Então, eu acho que é isso. Não estourei muito tempo. Obrigado, pessoal.